Muito bom. Então, no sentido de complementar a live que tivemos ontem, Alan e eu resolvemos que a gente vai trazer alguns dados mais organizados para que a gente possa completar, porque foi a primeira live, aconteceu um problema técnico inicial, e isso nos perturbou um pouco. Então, estamos aqui para isso, tá? Eu vou, então, só colocar o seguinte, então, só para começar, né? Quando o Steiner ouviu a palavra antroposofia, ele ouviu numa reunião de estudiosos que a antroposofia seria resultado da união entre a antropologia e a filosofia. E aí, aí houve todo o processo de desenvolvimento da antroposofia, do movimento antroposófico. O Steiner se retirou da sociedade teosófica porque ele achou que havia um misticismo exacerbado e ele não queria participar disso. E aí ele foi fundando a Sociedade Antroposófica. Na verdade, essa sociedade se complicou, porque ela foi fundada 4 vezes. Só na 4ª vez é que firmou no Congresso de Natal de 1922, foi que se firmou a Sociedade Antroposófica, que até hoje se mantém, né? De lá para cá, muita coisa aconteceu, e eu acho que hoje, quando a gente fala de antropologia, as pessoas entendem que é o estudo de todos os povos, das etnias, das diferentes experiências do mundo, e disso resulta uma filosofia, se encontra entre várias culturas, tem uma proposta filosófica que tende a ser integradora e inclusiva, porque inclui a experiência dos vários povos. É dentro desse propósito que a gente pensou realmente em dar um novo caminho, porque passado um século do movimento antroposófico, me parece que é fundamental agora estabelecer um caminho renovado desse movimento de maneira prática, quer dizer, como é que nós vamos atender uma demanda tão grande quando existem, por exemplo, escolas Waldorf no mundo inteiro. Como é que é uma escola Waldorf na China, no Brasil, na África? Quer dizer, tem várias escolas Waldorf e elas têm que atender uma realidade completamente diferente uma da outra, né? Ora, essa mobilidade, essa dinâmica viva é uma procura de todos nós. Então, nós pensamos, Alan e eu pensamos, de realmente assumir uma postura antropológica contemporânea, uma estrutura que atenda às expectativas dessas etnias, desses povos, desses costumes, tradições, né? Essa é a primeira parte do que eu queria trazer. Né, Alan? Você tem algo a completar? Tenho algo a completar, sim, Joseph. Sobre isso aí que você estava falando, deixar assim para todo o público que a gente reconhece que existe, obviamente, no grande conjunto da antroposofia, né? Na grande antroposofia, digamos assim, existem conferências, existem obras, existem trabalhos que entram no campo da metafísica, assim como outras escolas, sabedoria, outras filosofias entram nesse campo. Então, tem a mística filosófica, as sociedades ou escolas de sabedoria, as tradições filosóficas, até mesmo as religiões, a mitologia. Existe um outro lugar, um outro campo da antroposofia que é muito ligado ao que eu poderia chamar de uma vertente naturalista. Ela vai olhar, ela vai explicar a natureza, vai explicar, enfim, todo o desenvolvimento da natureza a partir de um entendimento da dualidade, inclusive dos 4 elementos, da trimembração, da quadrimembração e tudo mais. Existe uma outra dimensão que ela é a histórica cultural ou histórico social,
né, que é aquela que a gente vai situar no contexto que aquilo foi dito, que aquilo foi colocado, aquelas falas, aquelas pontuações do Steiner em relação às questões sociais da época. Então, a gente tem que ter essa maturidade de entender. E tudo bem que existam pessoas com toda a liberdade que todo mundo, que todos nós temos, né, de escolher, de dizer, olha, não, mas eu quero essa metafísica, eu quero essa cristologia antroposófica, eu quero que a minha visão de mundo espiritual, até mesmo eu quero que minha religião seja antroposofia. Se a pessoa escolhe isso para a vida dela, tudo bem, a gente entende, a gente respeita. Se ela quer isso como uma das fontes de estudo dela, tudo bem. Agora, quando a gente vem, quando eu digo tudo bem, porque ok a pessoa fazer isso como uma escolha de vida e ficar centrada todo o seu estudo, todos os anos que ela passar estudando antroposofia, somente nessas obras que eu estou chamando aqui de mais metafísicas, ok? A gente entende, mas assim, quando a gente vai falar de uma antroposofia prática, a antroposofia que se faz no mundo, que é o propósito de ser daquilo que se realiza como antroposofia no fazer social, que são as escolas com pedagogia steineriana, com pedagogia fundamentada, baseada, inspirada na pedagogia Waldorf, ou reconhecida nela, declarada como pedagogia Waldorf, a medicina, ampliada pela antroposofia ou medicina antroposófica, a farmácia, a agricultura. Quando a gente fala dessas práticas com uma nova roupagem, daqui a pouco eu vou voltar sobre isso, para dar um outro ponto de vista, acho que complementar, mas agora só para dizer nesse sentido, concluir nesse sentido. Olha, quando a gente está falando de prática, a gente não pode imaginar, não dá, é contraditório, seria contraditório, altamente contraditório, que essa prática fosse uma prática confessional, ou uma prática restritiva, uma prática que limita. Se alguém tem restrição de colocar o seu filho na escola Waldorf por conta das suas crenças, da sua religião, essa restrição tem que estar na pessoa e não na escola. A escola deve ser o lugar que acolhe a todas as pessoas. Não é a escola que é restrita, que é proibida para um determinado público. Não deveria ser, pelo menos. A medicina é que é restrita, determinada pessoa que não entra, não vou tratar. Desde que a pessoa queira. A restrição tem que estar na pessoa, ela não quer. E isso tem que ser respeitado. Mas esses espaços, eles podem ser um espaço mais ampliado. Essa é a grande provocação que o Joseph colocou, inclusive, no cartaz, como uma nova pedagogia, uma nova medicina, uma nova em que sentido? No sentido de ser integrativo, de ser inclusivo e de ser livre. Então, eu concluo esse trecho dizendo isso, né? A escola Waldorf, que queira ser mais radical, mais antroposófica, mais ao pé da letra possível, ainda assim, não deveria ser uma escola confessional. Aqui nós ensinamos a religião, a antroposofia para as crianças. Assim, vale para todas as outras áreas da antroposofia, que a razão de ser e o atuar eficaz no mundo se dá por uma abertura compreensiva, acolhedora e disposta a tratar, né? Então, eu complemento essa fala inicial do Joseph com essas reflexões, que a gente reconhece que existem essas outras áreas da antroposofia, mas a gente está olhando para o social, a gente está olhando agora, a nossa proposta aqui agora é olhar para a prática, para a realização. Inclusive, foi falado na live, né? Eu falei assim, que eu acho que foi a grande sacada. Não é telos, é antropos. Nós estamos aqui com o pé no chão. Então, vamos para a prática. Vamos colocar esses conhecimentos todos na prática. Tudo aquilo que é falado nessas escolas de sabedoria de uma forma tão bonita, inclusive Steiner usa até esses termos que vêm de tradições anteriores a ele, que ele não criou esses termos, né? Como corpo etérico, por exemplo, como corpo, né? Essa visão heptamembrada ou quadrimembrada ou trimembrada, essa visão foi adaptada, essas palavras foram adaptadas para trazer para a prática, tudo em todo o tempo, até mesmo a parte de meditação, a parte de cristologia, toda essa parte é para vir para a prática. Então, a gente vai olhar
para uma antroposofia que se realiza na prática e no encontro, com todo respeito aos estudos monásticos que a gente gosta de fazer também, que é se fechar um pouco, meditar sobre aquilo, refletir sobre aquela questão muito mística, muito filosófica, muito cosmogônica, cosmocêntrica, cosmológica, enfim, a gente também gosta disso, mas a gente vai olhar e vai falar disso, de prática no mundo. Essa foi a grande provocação que deu abertura para isso, não é, Joseph? Então, é interessante lembrar que o Steiner, quando chamou professores de vários locais para falar de uma nova pedagogia, que naquela época não tinha nem nome, era uma pedagogia, ele estava falando da importância de uma escola renovada. Ele não entrou na parte pedagógica. Todo o interesse dele era mostrar uma antropologia geral. Só que, naquela época, essa ideia de antropologia geral era muito mais entender o ser humano como um ser novo dentro da evolução, a partir da evolução de todos os seres, e que este ser, ao chegar a ser Homo sapiens, de repente tem uma evolução completamente diferente de todos os outros seres. Isso dá outra live, como é que é esse ser humano, não é o caso agora, mas principalmente ele pediu aos professores para que eles elaborassem uma pedagogia. E é interessante que a pedagogia Waldorf, inicialmente, foi elaborado por uma centena de professores, com vários exemplos, com várias práticas, que se estabeleceram inicialmente na Alemanha. E então a chamada pedagogia Waldorf, porque ela foi financiada pelo dono da fábrica de cigarros Waldorf Astoria, foi a partir deste nome que se passou a se chamar pedagogia Waldorf, é resultado de um trabalho de uma centena de pessoas. O Steiner deu as bases antropológicas daquela época de uma visão do que é o ser humano. Era isso que ele estava trabalhando, né? Então, a ideia é que, com estas bases, os professores de um país africano devem criar várias atuações pedagógicas com essa situação. E uma pessoa na China cria outras. Eu sei que na China existem várias escolas Waldorf, eu não conheço nada. Tenho muita curiosidade de conhecer como é que é uma escola Waldorf na China. É uma coisa que talvez eu faça ainda nessa vida, mas não sei não, vai dar. Mas, em todo caso, imagino que isso é bastante sério para que haja clareza de que hoje, no mundo atual, no mundo contemporâneo, isso implica realmente em nós conhecermos os usos, costumes e experiências de várias etnias e de vários povos, para realmente estar presente no mundo, realmente ter aí um propósito diferente. E essa postura de estar presente no mundo é o que hoje nós estamos sendo chamados, não só pelos movimentos sociais, né, desses gritos de várias pessoas, mas porque a nossa consciência aumentou. Nós hoje temos certeza de que estamos num grande universo com várias situações diferentes. Imagine que 100 anos atrás, a visão era muito diferente, não tinha a comunicação que nós temos hoje. E aí o Steiner falava já da importância de estabelecer novas escolas de mistérios, ou ele chamou, não escolas, mas chamou dos novos mistérios. E quando ele fala dos novos mistérios, ele põe o crístico no centro deles. E quando a gente fala crístico, eu queria chamar a atenção de onde vem o nome crístico. O que é Cristo? Então, Cristo, em grego, que vem da palavra crestos do grego, quer dizer aura solar. Antigamente, as pinturas, quando queriam mostrar uma pessoa sábia,
punham a figura da pessoa e, em torno da cabeça, uma aura solar. Então, a pessoa chamava-se Alan, e o Alan, então, era uma pessoa sábia, e ele era pintado com uma aura solar. Então, se chamava Alan o Cristo, ou, no caso mais conhecido, Yeshua, o Cristo, Jesus Cristo, né? E assim por diante. Era o nome dado para aquele que tinha chegado à capacidade de ter uma aura solar. Ora, quando então nós falamos do Cristo, do crístico, nós queremos dizer aquela pessoa que leva em conta as necessidades, as demandas da sociedade como um todo. Quer dizer, essa visão do sol que ilumina a todos, sem distinção de raça, de crenças, de costumes. Então, essa visão de ter uma aura solar é a base dos novos mistérios. Então, como atingir definitivamente as necessidades do mundo, né? Então, quando hoje eu vejo as escolas Waldorf atendendo uma elite financeira em vários casos nem é uma elite cultural, é uma elite financeira, e que muitos pais de escolas Waldorf põem os filhos na escola Waldorf por modismo, eles nem sabem do que é a base da escola Waldorf. Então, isso é triste. Tudo bem que isso acontece com qualquer movimento social, mas nós, como representantes ativos, conscientes do movimento que estamos fazendo, temos então que ter claro, quer dizer, nós estamos unindo a antropologia cultural, a antropologia física, com uma nova filosofia no sentido de orientação para a vida. Filosofia é algo muito concreto, que é algo que nos dá condição de atender uma necessidade do mundo. Isto é a filosofia, né? Então, é dentro dessa proposta que a gente está trabalhando, né? Como é que você, então, coloca isso, Alan? Interessante que você falou o crístico no centro, e Uhum. eu poderia chamar isso de cristicocêntrico, Uhum. né? Mas esse crístico, vamos entender bem que ele não é um Cristo, um Jesus aculturador. Ele É. não é um Jesus que se impõe como religião superior, como algo que despreza ou que precisa fazer um trabalho de evangelização ou de retirada da cultura, dos deuses de cada povo. Steiner nunca falou isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu falo isso com toda segurança dos meus estudos. Então, assim, não é nem cristocêntrica. Vamos falar cristicocêntrica para tirar até da figura de que se imagine que seja o Jesus Cristo, mas essa postura crística equilibrativa. Eu estou falando que esse centro, então isso que está no nosso centro, é uma postura equilibrativa e acolhedora. Então, portanto, eu diria o seguinte, né, que existem filosofias que a gente poderia dizer assim, escolas, enfim, que são cosmocêntricas, que são antropocêntricas, que são sociocêntricas, que são... E aí a gente está falando sempre de um centrismo eurocêntrico, né? Por que não dizer até germanocêntrico, sei lá se essa seria a Uhum. palavra, mas enfim, Uhum. me faça entender, né? Então, como a gente sai do centrismo para uma visão cristicocêntrica, que é uma visão de uma evolução espiralada, e que ela se dá em níveis cada vez maiores de compreensão e em espirais crescentes. Esse é um processo que não está trazendo para um centro que vai converter todo mundo. Então, eu diria assim, o que é esse ser humano, então, que no mundo se dispõe a essa postura integrativa, inclusive livre? Eu diria assim, no que é integrativo, cabem os cêntricos, cabem todos eles, inclusive, mas no sentido de que, por exemplo, uma postura ou um entendimento afrocêntrico ou afrocentrado, ou eurocentrado,
seja a postura de que eu me coloco na disposição de entender e de buscar entender a partir do ponto de vista do outro. Então, o outro seja bem-vindo com a sua fala, com a sua postura, com a sua cultura, que é eurocentrada ou afrocentrada, ou, enfim, esse ser, saber e fazer, e etc. Então, nesse integrativo, essa postura integrativa se realiza plenamente a fraternidade. Na minha visão, a escola integrativa, a postura profissional integrativa, cabe esse exercício de fraternidade, onde se acolhem todos os cêntricos, mas depois faz essa espiral de conhecimentos e de saberes. Isso é perfeitamente possível, tá? Não estou falando de ideias, eu estou falando de práticas, eu estou falando de experiências que a gente tem, que a gente sabe que dá certo. Como é que se descentraliza, então, dando ênfase? Como é que se descentraliza, então? É dando ênfase à consciência. Essa consciência promove essa ecologia de todos os grupos, de todos os matizes, de todas as pessoas, de todas as culturas, como o Joseph está falando, com respeito. Essa ecologia, que eu estou chamando de ecologia de grupos, essa consciência promove esse processo. E isso é fraternidade. No inclusivo, quando a gente fala que a prática tem que ser inclusiva, cabe o cêntrico, cabe todos os cêntricos com respeito. Quando eu digo que uma escola deve acolher pessoas de todas as religiões, por exemplo. Se alguém tiver restrição, a restrição está na pessoa e não na escola. Então, cabe no inclusivo todos os cêntricos, mas com respeito. Mas não o cêntrico para as relações. Porque na hora das relações precisa imperar o processo da igualdade. Então, aí, se no integrativo eu falei de fraternidade, agora no inclusivo eu estou falando de igualdade. Sabe? Então, cabem às pessoas, a partir da sua história, das suas bases epistemológicas, das suas matrizes culturais, genéticas, epigenéticas, enfim, todo o seu processo cabe, mas todos sendo tratados em relações de igualdade. E, no filosofar, cabe o cêntrico, mas ele é tudo um grande inclusive. Então vocês estudam, abordam, promovem uma prática que entra uma abordagem de Paulo Freire? Sim, inclusive. É possível colocar ali o que tem de melhor numa abordagem afrocentrada? Sim, inclusive. Sabe? Inclusive, não excluindo, incluindo. Inclusive. E isso é o exercício de liberdade, que não descaracteriza, porque nós temos o fio condutor, a antroposofia como fio condutor, mas a gente acolhe todas as diversidades e promove, então, nesse sentido que eu estou falando, com o integrativo e o inclusivo, e essa postura filosófica, a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Por isso, isso é filosofar, né? Filosofei, né? Mas é isso. Por isso, a prática que nós estamos desenvolvendo. Quando você pega a contação de histórias e traz histórias do mundo inteiro, o seu curso de contação de histórias, todo mundo pode trazer uma história totalmente inesperada, de outro povo, de outro local do mundo, às vezes de lugares que a gente nunca ouviu falar, né? E que você, então, no processo inclusivo, traz essas histórias e vai buscando relações com o ser humano, né? E quando eu elaborei assim a ideia geral, quer dizer, eu sozinho não, elaborei junto com a Thais e a Fátima, a ideia de um curso de pedagogia inclusiva integral foi exatamente nisso, pegar toda a parte, desde Pestalozzi, pegar depois a Maria Montessori, trazer Paulo Freire, trazer Vallon, trazer, enfim, todas as concepções possíveis de trabalho pedagógico
e realmente estar numa postura inclusiva. Então, eu fico assim achando interessante quando diz formação de professores Waldorf. O que é isso? Quer dizer, é formação de professores de acordo com a Waldorf feita na Alemanha, é isso? Porque a proposta de Steiner era uma pedagogia aberta ao mundo, sendo cuidadoso com as diferenças existentes em cada lugar, né? E aí vem um ponto que eu coloco fundamental, que é a questão de que eu sempre me pergunto, né? Se a realidade que está em espírito é tão ampla, para que ocorreu a ideia de formar um mundo material? O que é o mundo material? Ora, quando então as coisas encarnam no mundo, elas adquirem características específicas de cada lugar, características específicas dos diversos materiais. Ora, isso enriquece profundamente a experiência do espírito. O espírito, então, tem a possibilidade de moldar várias formas de atuação, e com isso, eu sempre digo que a matéria é a oportunidade de moldar novos processos. Então, a moldagem dada por tantas e diferentes experiências e outras coisas, quer dizer, moldar, pintar, musicar, tudo que se faz com o mundo faz com que nós enriquecemos a criação dos multiversos ou do universo, como quiser chamar. Essa é uma postura importante. Ora, na atuação da pedagogia, isso é essencial, é fundamental, quer dizer, o professor tem essa vitalidade de pegar uma experiência da África ou da China ou do Haiti e trazer para a prática pedagógica. E sempre que nós fazemos isso como professores, os alunos adoram. Todos os alunos começam a vibrar, querem ir mais fundo, vão buscar. É como entrar numa floresta. Numa floresta, a gente vê as crianças ficarem excitadíssimas. Olha, é uma árvore, vamos lá. Por que a gente não sobe na árvore? Por que a gente não vai naquele morro? Olha, tem uma caverna, vamos entrar nela? É isso, quer dizer, a parte pedagógica seria essa abertura para o mundo. Então, essa é a ideia de ter realmente uma proposta antropológica e filosófica que ela cresce em amplitude quase infinita. Então, essa é a proposta, quase não, é infinita. Nós aqui temos as nossas limitações, mas o infinito é infinito, né? Então, fala um pouco dessa sua prática nesse sentido. Como é que você está sentindo quando você dá os cursos, por exemplo, de contação de histórias ou de caminhos iniciáticos? Como é que você tem feito? Como é que as pessoas participam com essa abertura? Então, interessante, só antes de falar isso, fazer um comentário breve. A gente que estuda as pedagogias comparadas, né, as propostas ou filosofias de educação, pedagogias, metodologias, sistemas, de forma comparada, a gente reconhece na pedagogia Waldorf que ali tem muita leitura, muita inspiração de Froebel, de Freinet, de Pestalozzi, de Comenius, de Rousseau, para citar aqui apenas 5, que eram anteriores a Steiner e que está ali amplamente usado. Se você lê Comenius no que ele escreveu, você vai ver muito Steiner usando muito o que ele falou. Pestalozzi também, né? Pestalozzi também. O problema é que a gente não lê nos originais, a gente não lê as bases e a gente passa a olhar para ele como um cara que inventou a roda. Uhum. Ele pode tê-la, sim, aperfeiçoado. Ele foi genial, ele aperfeiçoou a roda. Mas ele pegou o que tinha de melhor e fez um start, né? E muito bom, ficou muito bom. Mas a gente continua
permanecendo nessa postura de inquiridores, de pesquisadores, de inconformados, de complementadores. Bom, você falou da prática, vamos lá. Gente, eu estou agora para lançar um curso por época, vivência de época para adultos. A vivência das épocas da escola, por exemplo, né, da escola Waldorf. Então, como é a vivência para o adulto? Mas é workshop vivência mesmo. Vamos fazer online, mas vai ser a vivência. Uma vivência para cada época. Para entender esse espírito, mas entender também o que existe de base histórica, antropológica para aquela festa. Então, a gente não vai pegar o carnaval, por exemplo, a gente vai lá na Índia Antiga para pegar as raízes do carnaval. Né? A Páscoa, a gente vai lá nas comunidades, a gente vai há milhares e milhares de anos atrás e traz aquilo para os adultos. Com relação às histórias, é fantástico. Olha, isso está um exemplo. Eu peguei a história de Aladim no original e comparei várias versões. Né? Existem várias versões da história de Aladim, e Aladim é um conto de sabedoria, uma história iniciática. Eu já dei 3 cursos sobre a história de Aladim, não se esgota o assunto. Só na história do Aladim, assim, no último até brinquei, se dá a gente fazer o Evangelho de Aladim. Ele dá tanta dica para a vida, ele é tão iniciático, que tem cada segredo ali, cada processo das iniciações, ele vai conversar com muita coisa da cultura árabe e hebraica, da cabala, enfim, de vários conhecimentos, é riquíssimo. Fica rico, fica encantador, porque eu vou contando a história e vou trazendo as chaves interpretativas. A gente vai trabalhando o entendimento dos arquétipos. Então, o curso fica amplo. Quando a gente passa a entender que as coisas são permeadas de arquétipos e a gente se dispõe a entendê-los, a gente consegue trazer isso de uma forma muito linda. Então, por exemplo, a gente tem alguns contos que são da tradição iorubá, por exemplo, né, que a gente adapta para contar para as crianças. Por que adapta? Porque certas palavras, elas não podem ser ditas por respeito à própria questão religiosa. E ela não pode ser dita por um não iniciado ou por uma criança. Então, aquela palavra, a gente substitui. O nome daquele personagem, a gente substitui. Inclusive, também, para respeitar que todas as famílias possam ouvir, possam receber aquela história e acolher aquela história na íntegra, apenas alterando algumas palavras para adaptar à idade ou para adaptar à circunstância. E fica lindo. Né? Fizemos muitas vezes já isso na nossa prática pedagógica, como também nos cursos, prática pedagógica com as crianças, como nos cursos com adultos. Então, trazendo essa riqueza toda. Então, sejam cursos de antropologia filosófica, como eu falei, sejam cursos de épocas, seja de contação de histórias, sejam mentorias de processos biográficos, ou iniciáticos, enfim. A gente traz, mas sempre jogando para a prática. Seja até na meditação, sabe, Joseph? Até nisso, quando a gente vai falar, por exemplo, fundamenta para mim, antroposoficamente, essa técnica, yogi, lá da Kriya Yoga, lá de tanto tempo atrás, fundamenta para mim. Ela atua assim, 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 nos corpos, dessa forma. Esse é o benefício, é assim que ela funciona em você. Aí você faz com ciência. Com consciência. Você não reproduz uma técnica de meditação cegamente porque um guru falou, faz desse jeito, respira desse jeito, porque vai trazer efeito. Embora ainda assim, você ia ver o efeito. Porque se ela é eficaz, ela tem efeitos, né? Mas é muito mais interessante quando você a faz por escolher fazer com consciência de como ela é fundamentada. Então, a segurança de que a nossa prática ela tem que estar fundamentada. Eu só finalizo dizendo isso. A gente não está fazendo um trabalho irresponsável ou experimental. A gente está fazendo um trabalho que tem fundamento. E se tem fundamento, ele tem segurança de se sustentar filosoficamente, teoricamente, antropologicamente, cientificamente, com a sua eficácia. E tudo bem, e vai ficar bonito, né? E com todo respeito a quem faz diferente, mas estamos abertos a conversar e a melhorar, né? Pois é.
Então, um dado interessante que pouca gente sabe, eu não sei se você sabe, aliás, eu quero, então, sabe, antes de eu falar o que eu ia falar, quero dizer para a gente não esquecer de cada um dar o seu WhatsApp, porque assim, por exemplo, hoje eu vou contar a história de Aladim, você me liga, né? Ou você faz um programa e distribui. Aí eu vou te dizer, bom, Alan, então, eu quero participar, talvez só dessa aula. Quanto é? A gente acerta quanto é, porque todo trabalho tem que ser pago. E aí eu vou assistir a aula, pô, porque eu fiquei assim, falei, caramba, o próprio nome Aladim é na verdade, um nome sacro que foi mudado, né? Então, pô, eu quero ouvir isso, né? E assim a gente pode trocar muito. Mas o que eu queria contar ainda é o seguinte, né? Pouca gente sabe por que houve essa grande mudança das tradições orientais para o judaísmo. Porque nas tradições orientais havia, no começo, a ideia de que a Terra, a matéria, é ilusão. Porque havia uma consciência, uma subconsciência de que o espírito é prioritário e a matéria é maia, é ilusão. Ora, o movimento judaico foi interessante porque houve essa postura de colocar um chapeuzinho, o solidel, né, na cabeça. O que é isso? Pouca gente sabe por quê. O solidel, ele tampa a fontanela que te mantém aberto para o cosmos. A proposta é que você tampe a sua relação com o cosmos por algum minuto, quando você vai rezar, quando você vai na sinagoga, para olhar para frente, para o mundo. A ideia é isso. Isso deu condição para que Yeshua, o Cristo, falasse da importância do amor ao próximo. Quer dizer, na verdade, isso é uma que vem da sabedoria judaica, que é todos temos que ter amor ao próximo, né? Então, a ideia do solidel é assim: vamos nos fechar um pouco ao cósmico para ligar-se ao ser humano. Então, essa passagem da teosofia para a antroposofia tem a ver com esse movimento que surge primeiro no judaísmo e depois se espalha. Mas a ideia é essa, quer dizer, eu me interesso pelo próximo, eu me interesso por você, eu me interesso pela cultura dos índios, eu me interesso pela cultura dos povos andinos, né? Os povos nos Andes têm coisas incríveis para a gente aprender, né? Então, essa postura é bem a proposta do crístico mesmo, quer dizer, eu me ligo às necessidades mundanas, eu me ligo à realidade do mundo, né? Seria ótimo que a gente levasse essa proposta para frente. Então, quando se fala curso de pedagogia Waldorf, nós estamos isolando, porque a experiência que Steiner trouxe era uma experiência antropológica, que hoje, 100 anos depois, é uma experiência que realmente nos abre para todo mundo, para todos os povos. É isso que eu acho fundamental para a gente continuar falando disso, né? E então, como é que você gostaria de complementar isso? Porque a gente precisa fazer uma live mais curta hoje, né? Curta. Deixa eu só te avisar uma coisa. O Cronos nos informa da passagem do tempo aí na sua iluminação, Iose. Ficou escuro de novo. Ah, é mesmo. Eu esqueço. Eu esqueço. Bem lembrado. É bom que vai mostrando que a live não pode demorar tanto, porque já escureceu. Bom. Bem lembrado, obrigado. Não, eu acho que está bem posto, acho que as coisas estão bem colocadas, acho que a transparência e a sinceridade das intenções estão bem colocadas. A gente está aberto. Vai estar eu pedi para colocar na descrição da live
os contatos, né? Então, tem meu e-mail, vai ter meu WhatsApp. Nós somos pessoas acessíveis, abertas, com uma biografia rastreável, né? Nossa vida é um livro aberto. Não temos Sim. nada para esconder, nem a temer. Estamos com segurança falando isso. E eu ressalto, né? Inclusive as oportunidades de melhoria, porque é muito bom receber feedback. É muito bom saber o que a gente pode fazer, o que pode ser melhor. E também é legal se o público comentar que temas acham interessante, que temas gostariam de ver, né, sendo trazidos nos canais que nós atuamos, nos lugares onde nós atuamos. E eu tenho um grupo de WhatsApp das Sabedorias Ancestrais. Quem quiser participar, me manda uma mensagem lá. Eu faço um grande canal de comunicação desses cursos e eventos, de várias iniciativas do Brasil todo que a gente apoia, que a gente acha interessante, que sejam relevantes com a temática do grupo. Então, a gente está a fim mesmo de distribuir, espalhar, ampliar o conhecimento. E eu finalizo, costumava dizer que na época da consciência que nós estamos, né, as coisas que se diziam veladamente dentro das paredes dos mosteiros devem ser ditas, então, abertamente nas praças públicas. E a nossa grande praça pública hoje é a internet. Quando a gente está falando aqui, a gente está abrindo para a praça, para quem vai passar e vai se ligar nisso e vai querer parar para ouvir aquilo que a gente está abrindo. Foi isso que Steiner fez. Ele não trouxe de modo algum, que os conhecimentos deveriam ficar velados e restritos, e inacessíveis, de difícil acesso, embora a gente saiba que os livros não são tão baratos, né? De modo que pudessem ser acessíveis para todas as pessoas. Os cursos não são tão baratos e não são acessíveis para muitas pessoas. Às vezes a linguagem, né? Às vezes é o valor, às vezes é a linguagem. Então, a gente tenta, pelo menos, né? A gente se esforça para trazer essa linguagem de forma mais acessível. E essa coisa de melhorar é sempre. Hoje eu recebi um áudio de uma queridíssima que fez alguns cursos comigo, e ela disse o seguinte: eu dei aula 50 anos atrás, e hoje as escolas estão piores. Hoje as escolas estão massacrando as crianças. Tem criança de 2 anos tendo que pintar um número, tendo que pintar uma letra. Tá vergonhoso, tá feio. Porque na minha época, a criança no jardim, ela brincava, ela subia em árvore, ela tinha era muito mais falda, as escolas públicas, o ensino, né? E ela tem razão, né? Assim, como que o nosso tempo ele ficou tão assim, tão perdido, né? O que que a gente pode fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para levar a um preço acessível, a um valor de troca interessante, viável, para os professores das redes públicas, das escolas públicas, um pouco mais não só de consciência, mas de técnica, porque eles carecem disso também, né? De bases metodológicas também. E aí, no mais, em tudo mais que a gente tem, que a gente procura fazer, a gente procura trazer com essa linguagem acessível, e sempre que a gente coloca os valores, são valores sugeridos, a gente está sempre aberto para conversar e sem fechar a porta para aquela pessoa que estiver numa situação que não tenha condições, não é, Joseph? Sim, Então, e mesmo, só para dizer, os valores sugeridos por nós estão bem abaixo dos valores normalmente praticados. Essa é uma coisa que eu faço questão de dizer, porque muita gente não está conseguindo fazer cursos chamados do mundo antroposófico, porque esses cursos ficaram para uma elite financeira, né? E é triste, quer dizer, tornou-se algo inacessível para a grande maioria das pessoas. E por essa postura nossa, bem consciente de que nós estamos no mundo, né? E ainda bem que nós não pertencemos a uma elite financeira, apesar de que, com a miséria que está ao nosso redor, nós quase formamos uma outra elite. Eu fico falando, pô, como todo dia, durmo bem, tenho segurança. Caramba, só isso já forma uma elite dentro da situação que está o mundo, né? Então, é isso. É muito importante a gente deixar claro isso.
Sim, eu agradeço por mais esse encontro aqui. Joseph, muito obrigado pela confiança, pelo carinho de sempre. E estamos aqui para isso, estamos para realizar. É isso que nos realiza, né? É isso que nos traz o senso de É isso que realização. nós fazemos com De muito toda a gosto. frente. Exatamente. Isso. Um abraço, pessoal, e muito obrigado. Tá, um Joseph. abraço a todos. Gostamos muito de complementar a live de ontem com isso, né? E realmente a ideia de que nós estamos aprendendo, estamos fazendo novas esculturas sociais, ou seja, todas as formas de organização, até do prato de comida, até de uma live, até de outras atuações que nós temos, são esculturas sociais e que nós estamos realmente remodelando isso o tempo todo. Estamos num processo de aprendizado contínuo. E nós temos consciência que cada vez que nós fazemos isso, nós aprendemos muito. Então, estamos realmente nessa postura de, uma vez que aprende, nós podemos ensinar. E uma vez que nós ensinamos, estamos podendo aprender. Então, gente, muito obrigado, uma boa noite e até lá. Até uma próxima live, porque eu e o Alan temos muito a trabalhar pela frente, tá? Tchau, boa noite a todos. Tchau, um abraço. Tchau, abraço.